Olá, colegas. Meu nome é Daniele Veiras, eu sou professora do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, falo em nome do Núcleo de Idiomas do IFSUL e hoje nós vamos conversar um pouquinho então sobre os módulos 1 e 2 do curso de Português como Língua Adicional. Esse trabalho vem sendo desenvolvido desde o ano de 2012, né? E então hoje eu venho conversar com vocês um pouco sobre a estrutura, né, e o funcionamento desses módulos de ensino de língua portuguesa para estrangeiros, né, o qual é um material assim bastante complexo, né, na medida de que ele tem três formatos de saída. Nós temos um caderno impresso, um DVD interativo e temos também o ambiente Moodle, que constitui então a ferramenta principal de veiculação destes módulos então de aprendizagem do curso. A minha colega Andréia está aqui também comigo e eu vou então passar para ela fazer a apresentação. Olá, colegas, eu sou Andréia Walt, sou coordenadora do idioma espanhol do Núcleo de Idiomas do IFSUL e durante esse curso de capacitação vou trabalhar com vocês em oficinas e práticas da plataforma Moodle, estudando algumas ferramentas que são mais usadas dentro do nosso planejamento para o ensino de idiomas. Ok. Então, conversando um pouquinho sobre os cursos, né, da Rede ETEC Idiomas, nós temos a língua espanhola, a língua inglesa e o português, né? Eles vieram de uma demanda, então, vieram de uma demanda dos institutos, né, tendo em vista, assim, a expansão da rede, a mobilidade estudantil, né? E a grande demanda, então, principalmente com o que se refere ao português, que é a nossa língua, né? Que a gente vai tratar aqui hoje, sobre a grande demanda de vinda de estrangeiros, então, tanto para estudar nas nossas universidades brasileiras, né? Como também pessoas interessadas em fazer, então, os exames, né? O CELPE-BRAS, que é o exame internacional, né? O exame de português como língua... Ai, gente, não... Complementando o que a Dani disse, na apresentação de hoje, vocês vão conhecer então a produção dos módulos 1 e 2 do curso de Português como Língua Adicional e depois o módulo 3, que foi um módulo inédito, produzido e construído pelo Núcleo, né, de Idiomas e também pela Coordenadoria de Produção Tecnológica do IFSUL e que traz, então, alguns elementos base para o aluno estrangeiro que vai vir estudar em alguns dos institutos federais, poder fazer, então, esse exame de proficiência internacional, que é reconhecido também por outros países, que é o CELPE-BRAS. Muito bem. Então, nós vamos começar falando um pouquinho para vocês sobre as diretrizes que nortearam o projeto dos cursos, tá? Então, nós temos, assim, o quadro comum europeu, né, de referência para as línguas, que é o que pautou, então, a concepção do nosso curso, né, numa construção gradativa, assim, de conhecimento do idioma. O uso da abordagem comunicativa, a utilização de temas transversais que perpassam, então, todo o nosso curso, e a gente vai explicar a seguir como é que isso acontece, a criação de uma história vinculada aos conteúdos das aulas, a aplicação do conceito de transmídia, a flexibilidade e a interatividade dos materiais e a autonomia do estudante de educação à distância, já que nós temos um curso, então, que é bastante específico, né? Principalmente quando a gente fala no português como língua adicional, nós vamos ter prioritariamente, né, o curso veiculado à distância. Bom, então nós temos as três primeiras características como própria dos idiomas. As duas segundas, né, a questão da história que permeia todo o nosso material e o conceito de transmídia como o grande diferencial do nosso curso e como características específicas da EAD, a flexibilidade e a interatividade dos materiais, bem como a autonomia desse estudante que vai então estudar à distância, né? Com relação ao quadro, para a gente ter uma noção bem
exata, né, do nível em que a gente está trabalhando, o quadro comum europeu, ele vai nos mostrar os níveis iniciante, intermediário e avançado de proficiência das línguas, e o nosso curso, então, ele vai até o nível chamado B1, que seria o nível intermediário. Claro, a gente falando assim, nós temos 2 módulos de estudo de língua portuguesa, né? A gente tem então o módulo 1 e módulo 2. Não dá pra gente dizer que o módulo 1 é nível A1 e A2 e que o módulo 2 é B1, porque a gente sabe que a língua, ela é um produto complexo, né? Então existe uma tentativa da gente fazer um ensino gradativo em termos de complexificação dessa linguagem, né? Então a gente vai ter os níveis, no nível iniciante, mais um aspecto de identificação, né, de como eu vou me portar diante de situações cotidianas, então como é que eu peço ajuda, como é que eu compreendo uma informação, né, passando então gradativamente ao nível intermediário, onde eu vou desenvolver raciocínios, onde eu vou então conseguir expressar as minhas justificativas, formar uma opinião, né, então é nesse sentido que a gente pensa esse nível então gradativo de linguagem. Então, aqui só para complementar, né, os níveis, então, de o A1 e o A2, que seria o nível iniciante, ele vai compreender frases isoladas, expressões de uso frequente, né, informações pessoais, familiares simples, tudo que envolve o nosso meio circundante. Passando, então, ao nível intermediário, onde ele já consegue organizar um discurso simples e coerente, relatar acontecimentos e justificar suas razões. Então, pessoal, assim, para a gente ter uma noção desse contínuo, assim, de complexificação, eu trouxe exemplos, né, das nossas atividades. Esse primeiro que aparece para vocês, então, é uma atividade do módulo 1, da nossa aula 2, né, onde a gente trata os pronomes interrogativos, né, junto com essa noção na língua portuguesa de singular, plural, masculino e feminino. Então, os nossos exercícios, eles são bem no nível de identificação, né? Passando então para um exemplo de uma aula lá da metade do nosso módulo 2, a nossa aula 7, né, onde nós já temos um texto com questões que são de cunho interpretativo. Então aqui a gente pode ver exatamente essa modificação, né, gradativa do nível de complexificação da língua. Com relação à nossa abordagem comunicativa, é importante a gente salientar que nós temos assim a questão tanto do significado como ponto de partida, o nosso foco é no significado, mas em função de nós termos esse caráter de ensino à distância, a questão das estruturas que vão viabilizar essa comunicação, elas são tratadas explicitamente, né? Então, nós temos a valorização do foco no sentido, mas as estruturas estão presentes e aparentes para que esse aluno tenha, então, facilitada a sua compreensão e expressão do conhecimento na língua estrangeira. Alguns pressupostos teóricos, então, né? A gente se baseia muito, então, na questão dos níveis de consciência, né? Nas suas dimensões incidental e intencional de consciência, né? No sentido, assim, de que o aluno tem que ter um momento específico para cada uma dessas formas, então, de absorção do conhecimento. Então, ele vai estar envolvido no nosso material, tanto em situações em que o foco no sentido é priorizado, quando ele tem a exposição à história, né, quando ele assiste a história ou quando ele lê um texto, o foco é no sentido. Mas vai haver também, principalmente nos exercícios, né, de verificação, então, de conteúdo, quando ele faz o exercício de feedback automático, sempre ele é focado nas questões mais linguísticas mesmo, estruturais, para que ele tenha, então, esse retorno quanto à sua aprendizagem das estruturas que viabilizam a comunicação. Uma observação importante que a gente faz também é com relação ao nosso aluno de língua próxima, né? Quando a gente tem alunos que são falantes ou conhecedores do espanhol e estão aprendendo português, é muito importante que a gente tenha momentos, né, de uma análise reflexiva, contrastiva das diferenças dessas duas línguas. Por quê? Porque a gente sabe que o aluno que fala espanhol, ao aprender a língua portuguesa, é muito comum, né? E também nessa relação contrária, o aluno de português que aprende espanhol também faz isso, ele se utiliza de duas estratégias, né? Que são a generalização e a... Me fugiu agora.
ele se utiliza da generalização, ai meu Deus, e da transferência, né? Então, a transferência que vai ser, então, a transferência, quando o aluno toma por base a sua língua materna, né, para atuar na construção da língua 2. Então, ele faz, ele tem as suas estruturas, né, na língua dele, e a partir disso, desses conceitos, ele então projeta, ele cria ali na sua interlíngua uma estratégia, então, de viabilizar a sua língua 2. No caso da generalização, ele começa a identificar, então, na língua-alvo, né, algumas características que fazem com que ele faça determinadas associações, então passe a utilizá-las, né, na sua construção de interlíngua. O que acontece nessas línguas próximas é que a comunicação acontece, não de forma proficiente, porque a gente então não vai ter evidente para o aluno essas diferenças que são mínimas, mas que podem, né, vir a prejudicar até a clareza da sua expressão na língua-alvo. Então, por isso, a gente considera assim, que esses momentos assim, de consciência, de aprendizagem consciente, são importantes, né, para realmente o aluno se dar conta dessas diferenças e passar a utilizar a língua-alvo de maneira adequada. Bom, aí nós temos assim, um exemplo de atividade, né, que eu acho que não vai aparecer aqui. Nós temos um vídeo, né, uma atividade uma atividade final do nosso curso. Ao final de cada aula nós temos uma atividade chamada de avaliação, né? E aí nós temos então aqui para mostrar para vocês uma atividade já do nosso módulo 2, onde o aluno então é exposto a um vídeo, né? Um vídeo sobre reciclagem. Essa nossa aula 7, que a gente está usando como exemplificação, traz como temática a reciclagem do lixo, né? E a questão do meio ambiente. Então, nós temos um vídeo que o aluno assiste. A partir desse vídeo, então, ele vai responder perguntas objetivamente, né? E ao final dessa atividade, ele é convidado não está aparecendo aqui no slide, mas ao final dessa atividade, ele é convidado a partir de 2 temáticas, né, desenvolver uma ideia a partir daquilo que ele assistiu. Então, nós temos, assim, um momento, né, em que ele pode refletir sobre isso que ele está escutando e assistindo ao mesmo tempo. Ele pode assistir esse vídeo quantas vezes ele quiser, para fazer o seu momento, então, de atividades pontuais, bem como, ao final, então, desenvolver linguagem a partir do seu pensamento, a partir daquilo que ele tem como ideias, então, estar se expressando subjetivamente a respeito do tema. Aqui está, então, essa parte final, né? Bom, então a questão do nosso planejamento, ele sempre gira em torno de uma ação, né? O que pretendemos que nossos alunos sejam capazes de realizar por meio da língua portuguesa e como eles irão desempenhar linguisticamente essas ações. Então, nós temos algo que o aluno precisa realizar e nós vamos, por meio do nosso conteúdo, né, tanto comunicativo, quanto léxico e quanto linguístico, viabilizar, então, esse objetivo de comunicação, né? Então, o conteúdo comunicativo vai exemplificar, né, os usos de linguagem para que ele tenha sucesso nessa tarefa que ele tem que realizar. Principalmente no módulo 1 se trabalha muito com o léxico, então o vocabulário é fornecido para esse aluno, vocabulário afim, né? As estruturas que ele vai precisar para, então, ser bem sucedido naquela tarefa de comunicação, e sempre o nosso conteúdo está, então, permeado pelos temas transversais. Sempre um tema que é apresentado no episódio. Nós temos, então, a nossa aula sempre partindo de uma história, né, a partir da qual toda a aula se desenvolve, né? E esses temas transversais que estão presentes no episódio, eles aparecem depois na sequência dos conteúdos, tanto nos exemplos, quanto nas atividades, quanto nas mídias integradas, que a gente já vai ver logo a seguir. Então, os temas transversais, né? Por que eles são parte importante do nosso material? Porque quando a gente fala em língua estrangeira, a gente não está pensando simplesmente em léxico e estrutura, né? Nós temos a dimensão sócio-histórica cultural, nós temos as questões geográfico-ambientais e elas vão estar a cada aula, então, contando, juntamente com as questões de linguagem, um pouco mais sobre o Brasil, sobre a nossa realidade, né? Nas diferentes esferas. Bom, então nós temos assim um exemplo agora, né, que traz o nosso material,
também da nossa aula 7, a gente está procurando sempre mostrar assim, esse contexto dessa aula 7 do módulo 2, que é já a segunda metade, né, do estudo da língua. Todas as nossas aulas, elas têm uma sessão que se chama Um Pouco Mais de Brasil, onde a gente expande, então, o tema que é apresentado na história, né? Dentro dessa perspectiva, então, desse ensino mais incidental, quando o aluno tem essa oportunidade, então, de, a partir da convivência com o texto, tanto oral quanto escrito, focar no significado daquilo que ele está aprendendo, né? Então, a gente traz, por exemplo, um texto aqui de 5 parágrafos, né? Sobre a questão do plástico, né? E como é que o plástico vem sendo tratado no comércio no Brasil, inclusive em termos de leis, né? Como na cidade de São Paulo, onde isso já existe uma lei que obriga, então, os estabelecimentos comerciais a oferecerem as formas alternativas, então, a sacola biodegradável, ou então o incentivo que a pessoa traga a sua sacola de casa. Então, para mostrar que existe uma realidade problemática, mas que também existe uma tentativa de conscientização ambiental, inclusive em termos de legislação. Tá? Então, isso é uma preocupação que nós temos, assim, de sempre trazer, juntamente com o tema que está sendo abordado na aula, alguma questão que seja bem específica do nosso país, da nossa realidade, para que o aluno expanda um pouco esse seu conhecimento mais geral sobre o Brasil, né? Com relação à questão da história, a nossa história, ela tem um propósito, assim, primeiro de ser um diferencial do material, porque a gente considera, assim, que uma historinha em episódios, né, que a cada aula, ela termina numa expectativa para a próxima aula em que a história continue, aquilo ali vai ter um desfecho, né, uma vinculação do aluno com esse material. Então, a partir da aula, então, o aluno tem a questão da possibilidade da sua exposição ao conteúdo auditivo, ao mesmo tempo em que ele está tendo contato, então, com essa questão mais de aspectos paralinguísticos, né? Ele está vendo, então, realidades acontecendo, ele está vendo gestos, ele está vendo expressões que são típicas, que são próprias de determinadas regiões e das diferentes regiões também, né, do nosso Brasil. Então ele cria, então, a ideia da história é fidelizar o aluno, quer dizer, fazer com que ele tenha vontade de continuar assistindo para saber o que vem depois, né? Além de ter, então, essa oportunidade da questão do contato auditivo com a linguagem, e uma linguagem natural e espontânea, porque essa linguagem, ela não é graduada no episódio, né? Então, assim, o aluno está vendo a fala acontecer de forma espontânea mesmo. Tá? Ele contextualiza, então, os conteúdos, porque sempre a partir do episódio que tem núcleos, né? O episódio tem 2 ou 3 núcleos em cada momento da história. Um deles a gente retira, então, para conduzir a aula, né? Então, a partir dali, toda a aula se desenvolve, então, sempre tendo uma questão, assim, um fechamento, né? Desde o episódio a tudo que a aula desenvolve, ela está toda fechadinha no sentido de estar toda relacionada, né? Bom, nós temos aqui um exemplo, né, do que seria um episódio, só para mostrar para vocês. Também é um episódio da nossa aula 7, né, cujo título é Por um Meio Ambiente Mais Saudável. Não sei se ela vai passar. Então, assim, vocês sabem que todos os cursos, né, os nossos cursos ETEC, tanto espanhol, quanto inglês, quanto português, eles têm, então, essa história. E a história, então, nessa aula 7, ela acontece no Condomínio Brasil, todo o português acontece no Condomínio Brasil, onde existem relações entre moradores, né? Aí vocês têm um pouquinho dos personagens. E nesse módulo 7, que veio, então, em sequência a nossa aula 6, na aula 6 houve a festa junina, na aula 7, o pátio, né, do Condomínio Brasil ficou uma sujeira geral em função, né, da festa junina. A síndica que aparece aí na imagem é a Ângela conversando com o porteiro, então ela está fazendo uma crítica muito contundente à sujeira que ficou no pátio, porque ela, na verdade, o que ela quer é prejudicar o atual síndico, né? Então ela fica o tempo todo criticando, enfim. Então ela está fazendo ali, destilando o seu veneno, porque isso é uma característica dessa personagem, quando chegam então 2 moradores, né? A Luísa e o Chico, e vêm com as suas sacolinhas de lixo reciclável ali, para separação do lixo, né? Pedindo ajuda da Ângela, ela se esquiva, diz, enfim, que não vai ajudar, que tem outras coisas para fazer, né? Então, desse episódio, então, é que sai toda a nossa questão, assim, ambiental,
aumentar o vocabulário com relação à reciclagem de lixo, com as práticas, né, de reciclagem. Alguns comportamentos, as questões, então, de linguagem, né, que vão... A gente trata nessa aula, a gente apresenta os conectivos, então, porque aí ela está falando de uma série de medidas que ela tomou para conscientizar os moradores disso e daquilo, enfim. Então, a partir desse episódio, a gente consegue, então, desenvolver todos os conteúdos de interesse, assim, de linguísticos mesmo, né. Então, são retirados de trechos do episódio. Só para vocês terem uma ideia. Bom, o que é esse conceito de narrativa transmídia, né? É justamente essa ideia, então, de que tudo que aparece na história, né? A história vai ser o mote para o desenvolvimento de todas as nossas aulas, né? E essa história, ela continua na sequência de atividades que se apresenta na aula. Então, a história e os conteúdos transversais fazem-se presentes nos diversos recursos de aprendizagem utilizados, tanto no caderno de conteúdos, quanto nas mídias integradas e nas atividades de aprendizagem. Inclusive, nas atividades de aprendizagem, né, e também nas mídias, essa história ela se expande, ela tem uma continuidade, porque na verdade isso acaba sendo uma estratégia para nós no desenvolvimento do conteúdo. Daqui a pouco alguma coisa que eu pensei em desenvolver não está contemplada, né, na história. Então a gente consegue, por meio dos recursos das mídias integradas ou das atividades de aprendizagem, a gente consegue então levar a história adiante e desenvolver aquilo que a gente precisa em termos de conteúdo linguístico para que a gente tenha então a aula a contento, né? Contemplando tudo aquilo que a gente precisa então para que o conteúdo fique completo. Bom, nesse quesito, então, é que é muito importante a figura do professor mediador, né? Aquele que vai lidar diretamente com os alunos, no sentido de que ele tem que estar a par de todo o conteúdo das aulas antes, né, dessa aula ir para o ar e de o aluno ter o contato com esse material, né? É todo um universo ficcional aí que é importante que seja de conhecimento do professor mediador, em função de que ele possa, então, assessorar o nosso aluno, né? Porque, na verdade, o entendimento da história ele vai acabar interferindo também na aprendizagem dos conteúdos específicos que a gente pretende, né? Então, assim, é muito importante essa conscientização do professor formador de um conhecimento anterior. Então, antes do aluno, ele tem que estar por dentro da história para que possa auxiliá-lo nas questões de conteúdos, então, que vão vir na esteira dessa história. Bom, então aqui agora nesse slide a gente exemplifica para vocês um exemplo de narrativa transmídia, né? Que é essa ideia de expansão do conteúdo. Na aula 1, né, na página 22, nós temos então uma expansão daquilo que foi dado no diálogo, né, na história, em que o foco aqui para nós é a questão do alfabeto, né, e de soletrar as letras do alfabeto. Bom, a gente achou, né, que estava faltando, né, informação, que era importante expandir isso aí. Então, nós criamos uma mídia em que a Marta, que é essa loira que aparece aí, que é uma das personagens principais do Condomínio Brasil, a Marta vai, então, conversar com uma pessoa pelo telefone, comunicando, então, a mudança de endereço, né, e confirmando os dados pessoais dela. Então, isso aí acaba configurando mais uma oportunidade da gente ter o acesso auditivo à questão, então, do soletrar, né? Então, algo que a gente criou em função de achar que o que se apresentava ali no conteúdo do episódio não era suficiente, então a gente expande essa história, dá uma sequência, uma continuação, para que se tenha a oportunidade, então, de contemplar aquilo que a gente achou que não ficou de forma plena, né? Depois, uma outra diretriz importante dos nossos cursos, né, é a questão da autonomia do estudante, né? A gente está aqui falando de um estudante à distância, né? Então, a gente tem assim, ó, que esse aluno ele tem que ter um acesso aos conteúdos, né, de forma que a sua autonomia seja valorizada, no sentido de que ele possa avançar nos conteúdos, fazer as atividades e decidir sozinho quanto ao seu progresso no curso. E isso é uma grande diferença, assim, que o nosso material tem, né, no sentido de proporcionar que o aluno exercite essa autonomia,
né? Porque ele pode fazer escolhas, ele pode não estudar esse material linearmente, ele pode escolher, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Ele pode começar a aula pelas atividades de aprendizagem, ele pode escolher não assistir ao episódio, né? Então ele tem autonomia e uma autonomia que é motivada, inclusive, pela forma de apresentação do nosso material. Isso então facilita para ele no sentido de que, por conhecer as características do aluno à distância, né, a gente sabe de algumas necessidades que ele tem, específicas, né? A primeira delas eu vejo assim como a dificuldade de manejo de tempo, né, a necessidade de flexibilização de horários, a impossibilidade da presença física, a necessidade de ser um aprendiz autônomo, né, e de fazer as suas escolhas, a necessidade de familiarização com as tecnologias de educação à distância, e isso aqui é um ponto muito importante, né, no nosso curso. A necessidade de material autoexplicativo e de fácil manejo, que foi uma preocupação muito grande que nós tivemos também quando da elaboração desse material. A necessidade de autoverificação de sua aprendizagem, e aí nós trazemos, né, as nossas atividades de feedback automático. Então, para exemplificar um pouquinho para vocês, isso aqui é uma visão que nós temos do que seria um dos nossos materiais de saída, que é o PDF interativo. Esse PDF interativo, ele é encontrado no ambiente Moodle. Tá? Quando vocês acessarem o ambiente, vocês vão ver que bem em cima, em cada aula, vocês têm a possibilidade, então, de baixar esse conteúdo para o PDF interativo, que nos dá, então, a possibilidade de estudo, né, offline, com todos os recursos que o curso nos oferece. Inclusive e principalmente a questão do áudio, né? O conteúdo auditivo, ele está disponível para nós nesse PDF interativo, o conteúdo auditivo dos conteúdos. Por exemplo, a gente vai ver nas aulas a questão de vocabulário. Nós vamos ter retângulos, né, onde eu vou poder clicar e ali eu tenho o áudio, né, daquela palavra, daquele vocábulo, ou então de frases que exemplificam. Tem uma seção, é sempre uma característica no livro, são retângulos escritos em verde, né, ressaltados em verde. Ali, se eu estou manipulando o meu PDF interativo, eu vou clicar nele e eu vou ter acesso ao áudio. E agora, em seguida, a gente vai ver assim, que isso é uma coisa muito importante do PDF interativo, porque só ele tem o acesso ao áudio do conteúdo, certo? Os outros dispositivos de saída do material, que são o Moodle e o caderno impresso, né, o Moodle só vai nos viabilizar, então, o áudio dos episódios e das mídias integradas. Mas no conteúdo eu não vou ter acesso, então, ao áudio. Então, é muito importante que eu consiga, então, ter acesso, baixar, né, que a gente consiga instrumentalizar os nossos alunos, indicar que eles baixem o PDF interativo a partir do ambiente Moodle, para que eles possam tanto trabalhar offline, como também que eles possam ter acesso a todos os áudios previstos no conteúdo do nosso material. Então, essa imagem, voltando para ela, nós temos assim, a apresentação, então, do que seria, né, o nosso caderno 1, a nossa aula 2, que é o que está evidenciado em verdinho. Quando o aluno clica na aula 2, né, abre ali um menu para ele, de tudo que tem na nossa aula, e à direita nós temos, dentro da aula 2, a possibilidade, né, ele tem a possibilidade de escolher se ele quer o episódio, se ele quer assistir os conteúdos, se ele quer assistir as mídias integradas ou se ele quer assistir apenas as atividades de aprendizagem. Ao clicar nas atividades de aprendizagem, vocês vão ver que à direita vocês têm os títulos de todas elas. Então, mesmo dentro das atividades de aprendizagem, ele pode escolher o que lhe parece mais interessante acessar e realizar nesse material interativo. Bom, o aluno de educação à distância e a interação com o falante real, né? Aqui a gente tem, assim, também uma característica bastante importante, porque principalmente pensando no nosso aluno à distância, né? O aluno estudante de língua portuguesa à distância, ele tem que ter essa interação com o falante real, com o seu, seja o seu mediador, o professor mediador, seja os seus colegas, né? Então nós temos, né, é muito importante que o professor formador viabilize esses momentos de interação com esse aluno, né? Porque vai ser só à distância que isso vai ser possível, então isso tem que ser priorizado no nosso material, e o nosso material, ele vai disponibilizar essa possibilidade
via ambiente Moodle. É no Moodle que essas interações vão acontecer. Via fórum, via chat, via mensagens, né? O que também não exclui a possibilidade, como nós temos aqui no slide, né? De que o nosso aluno, assim, a partir de um contrato, a partir de uma combinação com o seu professor mediador, eles se utilizem dos mecanismos que estão largamente, né, oferecidos na rede, como Facebook, Skype, WhatsApp, coisas que a gente sabe que é do domínio de todo mundo, né, qualquer um sabe utilizar esses meios hoje, e isso também passa a ser, né, para nós, uma forma de comunicação e de interação real, né, seja de forma síncrona ou assíncrona, tanto entre colegas, né, de uma turma que se forma, quanto desses alunos com o seu mediador. Porém, a gente enfatiza assim, né, pessoal, que o Moodle ele tem que ser colocado como prioridade nessa forma de interação, porque o Moodle é que vai garantir ao professor assim, o controle de acessos, né, os retornos, né, o professor se cerca do Moodle assim, para realmente ter uma continuidade do seu trabalho, para ter o controle realmente de tudo que acontece, né, nessas interações. Né? Os outros mecanismos, eles são informais, eles são válidos, mas eles não são oficiais. Né? O nosso curso, assim, uma vez que ele tem o Moodle como a plataforma de interação, né, e de realização desse curso, né? Então, assim, que a gente priorize o Moodle, mas que a gente também não feche os olhos para o que está aí disponível e de fácil acesso para todos. Bom, com relação então à flexibilidade e interatividade, né, vamos conversar um pouquinho então agora sobre isso, a interatividade então do aluno com o nosso material. O que vocês estão vendo aqui, né, é um pedacinho, né, do nosso PDF interativo também, aqui que eu falava para vocês nos retângulos verdinhos, né? Então, sempre que nós tivermos na página o ícone indicador do áudio, eu vou procurar esse tipo de estrutura, que são as estruturas dentro dos retângulos verdes, todas elas no PDF interativo, elas dispõem de áudio. Então, eu vou clicar nessa estrutura e eu vou ouvir essas falas. Isso para o nosso aluno estrangeiro é muito importante que ele tenha contato o máximo possível com a questão auditiva. E é no PDF interativo que a gente vai ter acesso, então, a essa possibilidade. As mídias integradas, né? Esse ícone indicador de mídia integrada, também, ele vai trazer, dependendo da situação, porque a mídia integrada não é apenas a reprodução de conteúdos auditivos, né? Também ele traz para nós, por exemplo, um trecho do episódio a partir do qual nós vamos desenvolver um conteúdo específico. Então, aquela mídia integrada, ela vem para o conteúdo, a gente clica ali e tem só aquele trechinho que interessa para a partir dele, então, desenvolver os nossos conteúdos dentro da nossa aula. Mas essa mídia integrada também pode ser uma expansão de conteúdo, eu posso trazer a partir da mídia um texto, essa mídia pode me levar para um link que vai complementar alguma coisa que tenha sido apresentada. Então a mídia integrada ela é bastante ampla assim no sentido de suas possibilidades, então ela traz um acesso fácil para o aluno, né, a um conteúdo complementar, a um aprofundamento, uma explicação mais detalhada ou até mesmo a uma reprodução de um trecho de áudio que tenha sido apresentado no episódio. E também as atividades de aprendizagem, se o nosso aluno está navegando no nosso PDF interativo, a navegação offline que eu falava para vocês, isso é uma coisa bastante interessante, porque ele tem a possibilidade do acesso linear ao conteúdo, mas se ele clica na mídia, ele imediatamente tem a reprodução da mídia, no caso de uma mídia que apareça na própria página, ou se é um texto ou um link, ele é levado para esse lugar imediatamente a partir do PDF. Da mesma forma, as atividades de aprendizagem. A cada ponto específico do nosso conteúdo, a mídia, a indicação da atividade aparece. Bom, então, a partir do desenvolvimento desse conteúdo, o aluno já pode fazer essa atividade. Então, nesse momento, ao clicar na atividade de aprendizagem, ele imediatamente vai para ali. E quando ele sai da atividade de aprendizagem, ele volta exatamente para onde ele estava. Então, é uma navegação fácil. Até com relação ao Moodle, ela é mais interessante porque o Moodle traz na plataforma todos os conteúdos, né, linearmente, um após o outro, e eu tenho que ir até lá e depois voltar ao ponto onde eu estava. No PDF interativo, tudo acontece de forma imediata, né? Isso é uma grande vantagem, então, desse dispositivo que nós temos de apresentação do nosso material. Então, aqui nós temos um resumo de todos os nossos ícones de indexação, que aparecem sempre no ladinho, assim, do nosso conteúdo, né? Então, são o que eles indicam. Então, nós temos o ícone atenção,
que vai nos apresentar informações complementares e relevantes para o desenvolvimento de um conteúdo. Uma coisa bem interessante que acontece com relação a esse atenção é que nós temos aqui uma possibilidade de remissão a coisas já apresentadas em aulas anteriores. Inclusive módulos, né? Nós temos o módulo 1 e o módulo 2 do português e o nosso terceiro módulo, ele é o módulo CELP-Brás, que é o preparatório para a nossa prova, né? A prova de proficiência em português como língua estrangeira. Lá no CELP-Brás, ele faz remissões aos módulos 1 e 2 por meio desse ícone de atenção, dizendo que tal conteúdo que a gente está trazendo de novo no material preparatório do CELP, ele foi trabalhado lá na aula 12 do módulo 2. Então, o ícone de atenção, ele nos remete, então, para todas essas questões já vistas nos módulos anteriores do nosso material, ou até dentro do próprio módulo, numa aula que já tenha sido vista, tá? Então, a gente faz essa remissão, assim, então, que facilita para o aluno localizar coisas já estudadas, né? Os sinônimos, nós temos no módulo 1, principalmente aquela questão dos sinônimos português e espanhol, né? Quando a gente opta por isso, é sempre o espanhol a língua de referência. As atividades, então, de aprendizagem que vão levar o aluno para as atividades de feedback automático, né? A mídia integrada, como eu já expliquei, que expande conteúdos. O Saiba Mais, que é uma informação, a partir daquele conteúdo, eu tenho o desejo de expandir essa informação, é uma curiosidade, alguma coisa que complementa aquilo que eu falei, que foi apresentado na aula. Então, o Saiba Mais, então, ele nos dá essa oportunidade de um adicional com relação ao que está sendo tratado no corpo do texto, né? Um glossário, né, uma espécie de vocabulário, assim, né, com explicações, e o nosso ícone de áudio. Então, aqui nós temos mais alguns exemplos, né, da possibilidade de interação, voltando para aquela nossa aula 2, abrindo no episódio ali à direita, nós temos então a introdução, né, ele dá uma contextualização da história para nós e imediatamente a gente, ao clicar ali, a gente vai direto para a historinha e assiste ao episódio. Né? As mídias integradas também vai me dar ao lado ali direito, né, todas as mídias que estão presentes naquela aula. O aluno pode escolher para onde ele quer ir, então ele clica no título, ele vai direto para a mídia. Né? E por fim, as atividades de aprendizagem. Então, isso aqui é essa questão assim, de autonomia do aluno, né? Ele diante do seu PDF interativo, ele circula livremente, né? Ele pode ir para onde ele quiser na sua aula e está tudo ali ao alcance dele por meio de um clique. Bom, então aqui nós temos algumas observações assim, a respeito do que eu comentava com vocês. O termo flexibilidade, então, diz respeito à possibilidade de professor mediador adequar conteúdos, atividades e avaliações à realidade dos seus estudantes. Então, quando a gente fala de flexibilidade do nosso material, a gente está falando, então, de um grande diferencial do nosso material, né, de português como língua adicional, assim como acontece no inglês e também no espanhol, que é essa possibilidade, né, e na verdade uma necessidade de que o professor mediador ele insira conteúdos, né, adicionais conforme a necessidade que ele identifica na sua turma. Então, essa parte flexível, e isso aqui a gente está falando especificamente de Moodle, né, a parte flexível do nosso material é essa parte, então, de autoria e autonomia do professor mediador com relação ao seu curso, né, considerando quem são esses alunos e o nível de conhecimento que esses alunos têm. Então, vocês vão ver mais especificamente né, na questão do Moodle, né, que existe um lugar específico ali, chamado interação, né, onde o professor mediador, então, vai complementar e vai atualizar os conteúdos de qualquer aula que ele esteja trabalhando a partir de uma necessidade identificada por ele. Tá? Uma outra possibilidade com relação à flexibilidade do material que o professor mediador tem é a partir dessa análise prévia que ele faz de todo o conteúdo do material, ele tem a possibilidade, inclusive, de resolver não apresentar um determinado conteúdo, né, a partir da ocultação desse conteúdo para os seus alunos, né? Então, a gente percebe assim que existe, embora exista um conteúdo base que é oferecido como material didático, né?
O professor mediador, a partir do conhecimento desse material e daí essa importância mesmo dele conhecer previamente o material, ele poder fazer esse julgamento. Se o material está contento, se existem questões regionais específicas que não estão contempladas e que são importantes, ele tem um lugar no Moodle onde ele pode então inserir esses conteúdos e trabalhar de forma a complementar esse material base que o curso oferece. Então aqui vocês vão ver, ó, aqui nos aparece um pedacinho do Moodle, né, o que seria uma visão da plataforma. A área base, né, então constitui-se como uma área que não se mexe a princípio, né, no sentido de que não se altera o que ali está posto, né? Mas, contudo, é possível, né, que nessa área base o professor mediador, ao analisar esses conteúdos apresentados, se ele achar que algum deles não é pertinente ao momento ou que ele julgue que exista algum problema com relação ao próprio conteúdo, ele pode não mostrar essa parte, né? Ele pode ocultar e o aluno não vai ter acesso, então, a esse conteúdo. Então, a partir do julgamento do professor mediador, isso é algo que se pode fazer, né? Então, vocês têm ali, ó, o episódio, abrindo o Moodle, começa pelo episódio, sempre, né? O conteúdo, esse PDF aqui é o conteúdo tal como ele está no caderno impresso, né? Nessa parte aqui, ele não vai ter acesso à mídia, não vai ter acesso ao áudio, né? Porque ele precisa, então, do DVD interativo, que está sempre no início de cada aula, aparece uma pastinha, que ali ele baixa o DVD e aí ele vai ter acesso a tudo. Nesse primeiro PDF de conteúdo, é tal qual ele estaria num caderno impresso, tá? Depois nós temos a sequência de atividades de aprendizagem. Essas atividades são as atividades de feedback automático, né? Que o aluno faz o exercício e ao final do exercício ele tem as suas respostas. As mídias integradas, que são tudo aquilo que a gente retoma no conteúdo, né? Seja por meio de um áudio, seja por meio de um trecho do episódio, ou conteúdos que expandem aquilo que está sendo explicado. As mídias integradas, então, elas aparecem todas numa sequência. E aí nós partimos para a parte, então, de interação e avaliação, que é o lugar no Moodle onde o professor mediador vai agir diretamente, né? Aqui ele vai inserir conteúdos, ele vai inserir tarefas, textos, áudios, vídeos, o que quer que ele julgue necessário para a complementação desse material. Aqui é o lugar, então, em que o professor mediador exerce a sua autoria e a sua autonomia com relação ao material que a gente apresenta, né? E todas as aulas, elas trazem como sugestão da equipe elaboradora uma atividade de avaliação, né? Que pode ser usada ou não, vai depender, então, também do julgamento do professor mediador, né? Bom, se ele acha que, conforme o andamento dessa aula, essa atividade aqui não contempla tudo que é necessário, ele pode prescindir dessa atividade, ele oculta essa atividade e ele cria outra e coloca no lugar. Ele pode usar essa atividade e pode também usar aquela que ele criou de forma complementar. Então, é absolutamente, assim, livre, né? Para que ele crie e faça a complementação que julgar necessário nessa parte, então, da aula. Então, em toda aula pode haver e deve, na verdade, haver a interferência, né, do professor mediador no sentido de complementar esses conteúdos. Bom, pessoal, com relação, então, à estruturação dos cursos, né, nós temos as aulas, o curso do português exatamente como o curso de espanhol e inglês. Quem já trabalhou com esses cursos, mais ou menos, então, já conhece como é que se estruturam cada um desses módulos, né? Então, os módulos, cada módulo, ele se estrutura em 20 semanas de curso, sendo que a primeira semana é uma semana de aula de ambientação, né? E aqui, pensando no português como língua adicional, né? Essa ambientação vai ocorrer à distância. Então, nessa semana é importantíssimo, assim, que em cada campus, né, com o seu setor de EAD, se organize uma forma, assim, de apresentação, principalmente do Moodle para esses alunos e de uso das suas principais ferramentas, né? É importante que isso aqui seja muito bem explicado e que o aluno tenha conhecimento e domínio disso nessa primeira semana. Então, uma ideia que nós temos, assim, que ainda não foi feita, mas que nós estamos pensando e trabalhando para que se faça, é a partir de fazer essa ambientação por meio de vídeo, né? Com
na língua alvo do aprendiz, né? Então, se o meu grupo é de franceses, então essa primeira semana de ambientação, ela vai ser feita na língua do aprendiz. O mediador, é importante que o mediador conheça a língua materna desse aprendiz, para que essa primeira interação, enquanto não começamos ainda as nossas aulas de português, né, que ele tenha acesso, então, a essa informação que é muito importante, porque a partir disso é que ele vai conseguir se movimentar na plataforma, né? Então, ele tem que conhecer essas ferramentas, o mínimo necessário para que ele possa começar o seu curso, de preferência que isso aconteça na sua língua-alvo. Depois nós temos 18 semanas de curso, né? Os nossos cursos, eles são estruturados assim, para que cada aula aconteça em uma semana, e são 18 episódios, então 18 aulas, né, divididas em 3 cadernos, cada caderno contendo 6 aulas. E nós temos a nossa aula, a 19ª aula, né, seria então uma aula de revisão de todos os conteúdos e a última semana prevista então para a prova, né, a avaliação, que se pretende presencial. Aí, claro, pensando no nosso aluno de português como língua adicional, nós precisaríamos de um contato, né, se isso realmente está acontecendo à distância, um contato, né, no país de onde esses alunos estão estudando, para que se aplicasse, então, essa avaliação de forma presencial ou algum outro mecanismo que seja pensado, né, para que se efetue, de fato, essa prova, já que a gente prevê nessa avaliação, né, as 4 habilidades, quer dizer, vai ter que haver uma entrevista, vai ter que ter esse momento de avaliação oral, quer dizer, como é que a gente faz isso à distância? É impossível? Não. Né? Aí é uma questão de se pensar, porque realmente essa última semana, cada instituição é autônoma para pensar como vai viabilizar essa avaliação final de cada módulo do curso, né? Bom, com relação então às atividades e avaliações. Então, pessoal, assim, aqui a gente começa um pouco de retomada das questões que foram explicadas até aqui, né? Então, nós temos no nosso material as nossas atividades de aprendizagem, que acompanham as aulas e serão realizadas sem a ajuda de tutoria, né? Essas atividades proporcionam que o estudante avalie como está o progresso de seu aprendizado. Então, enquanto ele está fazendo o curso, ele tem nas atividades de aprendizagem um retorno automático, né, do quanto ele está aprendendo. E aqui ele não precisa, a princípio, do seu professor mediador. É claro que a gente sabe que esse não precisa é muito fictício, porque claro que o estudante precisa do seu professor mediador o tempo todo. E na verdade é muito importante que o professor mediador dê esse acompanhamento, né, com a maior frequência possível. Isso a gente então orienta assim que se estabeleça entre os alunos e os professores mediadores dias, horários em que estarão no ambiente ao mesmo tempo, né, para que leiam as mensagens, para que interajam, né, os fóruns, né, são um mecanismo bastante importante de convívio entre o professor e os seus alunos, ou entre os alunos, né, propriamente, sem interferência do mediador, mas o fato é que tem que proporcionar essa interação, né? Ainda que o material apresente ali momentos de autonomia total do estudante. Mas é claro que a gente sabe que uma língua estrangeira à distância, quer dizer, as dúvidas, elas são constantes, elas aparecem o tempo todo. Então, é muito importante que haja essa combinação entre o professor mediador e os seus alunos, né, desses momentos de interação para tirar dúvidas e assim, a gente entende que a melhor forma de que isso aconteça é por meio de horários e dias determinados para esse fim. Né? Isso tudo realmente é combinado entre o professor mediador e os seus alunos e deve acontecer. Né? A atividade, então, voltando para as atividades, né? Então, o nosso material ele vai propor que a atividade de aprendizagem, ela é de feedback automático, de correção pelo próprio aluno, e depois nós temos ao final de cada aula, então, a atividade de avaliação proposta pela equipe elaboradora do material ou proposta pelo professor mediador, que vai ser inserida nesse lugar e vai substituir a atividade que a gente propõe, né, sem nenhum problema, mas essa atividade é a atividade que vai ter o retorno do professor mediador, né, diretamente com o seu aluno. Então, seja um texto que ele produza, seja um áudio que ele produza, essa atividade tem que ser avaliada, tem que ser pontuada e tem que ter o retorno do seu professor mediador quanto ao aproveitamento, quanto à aprendizagem, então, do seu aluno.
Bom, reforçando então agora a questão das avaliações, né? É importante que as avaliações contemplem tanto recepção oral e escrita, quanto produção oral e escrita e ainda a interação, né? Por isso que a gente pensa assim na importância, né? Principalmente na avaliação final, aquela que acontece no final do módulo, que se a gente conseguisse uma forma de avaliação presencial seria muito importante, né? Mas ainda assim, a cada aula, essas atividades de avaliação que nós temos, elas pressupõem, né, que sempre que possível a gente contemple todas essas questões. Bom, os nossos materiais didáticos, então. Cada módulo, ele apresenta o guia do estudante, num formato PDF, né, onde ele vai, então, aprender um pouco sobre esse material antes de começar o curso. O guia do formador, em formato PDF também, os 18 vídeos com os episódios da história e 3 cadernos de conteúdos em formato PDF. Os cadernos no formato PDF, né, essa observação aqui ela é válida para os cursos de espanhol e de inglês que são ministrados nas nossas instituições. A instituição pode fornecer para o aluno, né? Mas no caso do português como língua adicional, essa informação não se aplica porque a gente está tratando de um aluno à distância. Ou não, nós até sabemos, né? Nós já tivemos experiência com relação a isso. Nós temos campus, né? O Rio Grande do Norte, por exemplo, já usou esse material, né? Mas com alunos presenciais. Quer dizer, neste caso de eu ter um aluno estrangeiro que está na cidade e quer estudar via o material do português como língua adicional, aí se aplica a questão, então, da instituição até poder fornecer esse material para os alunos. Os PDFs no formato interativo, né, que no nosso entendimento, assim, é o material mais importante, ou tão quanto o Moodle, né, porque esse material permite o estudo offline, né, além de o acesso ao conteúdo auditivo, que o Moodle não nos permite, né. Temos ainda as atividades de feedback automático e de avaliação no Moodle, né. Então agora nós vamos ver, deixa eu mostrar para vocês aqui. As nossas formas, então, de saída de material, o caderno de conteúdos, ele aparece, então, de forma impressa, ele aparece como DVD interativo e ele aparece também disponibilizado no Moodle, tá? As mídias integradas, a gente vai ter acesso às mídias tanto no PDF interativo quanto no Moodle, que são os objetos de aprendizagem interativos, com textos, infográficos, vídeos e áudios. As atividades de aprendizagem que estão disponibilizadas somente no Moodle, né? E também no PDF interativo. Aqui nós temos uma ideia da multiplicidade de possibilidades de atividade que a gente tem, né? Que o material nos disponibiliza. Então nós podemos ter atividades de feedback automático no formato verdadeiro e falso, o drag and drop, que são atividades de arrastar, né, a informação correta, correspondência, né, fazer relação entre partes ou entre partes de frases que se complementam, enfim, completar, que é quando a gente digita nos espaços, o ponto ativo, que eu seleciono aquilo que constitui a resposta dentre uma série de alternativas, múltipla escolha, que eu marco a resposta certa, e sequência, quando eu organizo a sequência correta, então, que seria a minha resposta, né? As ferramentas do AVA, né, do Ambiente Virtual de Aprendizagem, que exploram a escrita e a oralidade, principalmente, né? Também importantíssimas aqui como formas de proporcionar atividades e interação para esses nossos alunos. E a nossa história, né? O storytelling, que são os nossos episódios, que é um seriado, então, com 18 episódios por módulo, em animação 2D, e ainda o nosso conceito de transmídia, que é essa ideia de que a história continua, então, ao longo do conteúdo, das atividades e das mídias que se apresentam em cada aula. Com relação ao Moodle, os materiais estão disponíveis para acesso via internet no ambiente virtual de aprendizagem, por meio da plataforma Moodle específica de cada instituição que irá oferecer o curso. No Moodle poderão ser acrescentados outros materiais e atividades propostos pelo professor mediador, e só aqui isso pode acontecer, né? Além de ser um espaço de armazenamento e acesso aos materiais, o Moodle deverá cumprir a função de canal de comunicação entre o professor e os estudantes, aquilo que eu conversava com vocês anteriormente, né? Bem como entre os estudantes entre si. Quer dizer, no Moodle que devem se concentrar as ações.
Nele deverão ser centralizadas as ações que irão apoiar o aprendizado do estudante. Dúvidas, indicações de materiais complementares, adequação dos conteúdos ao contexto específico dos estudantes, que aqui é quando o professor interfere, atividades complementares, etc. Quer dizer, no Moodle é que acontecem, então, as intervenções, né? Quer dizer, essa interação real do aluno com o professor, o tira dúvidas, né? Todas essas questões que são de interação pessoal, elas vão acontecer via ambiente Moodle. Para isso, o professor mediador deverá ter domínio e compreender as funcionalidades das ferramentas desta plataforma virtual de aprendizagem. A gente sabe que são muitas as dúvidas que surgem, os alunos procuram muito o professor, né, via mensagens, principalmente no início do curso, assim, então é importante que o professor domine essas funções mínimas, aquilo que o aluno vai precisar fazer, o professor tem que ter o domínio de como fazer, para que ele possa, então, explicar para esse aluno quando essas dúvidas aparecerem. Isso, principalmente no início do curso, assim, acontece com muita frequência. Bom, então aqui, pessoal, a gente tem as vantagens e desvantagens de cada uma das nossas formas de disponibilização do nosso material, né? O caderno impresso, portanto, né, ele é um material de leitura. Ele é um material de estudo offline que permite acesso ao conteúdo a qualquer momento e em qualquer lugar. Mas no caderno impresso, a gente não tem interação de nenhuma forma, né? Então, ele não possibilita a relação interpessoal nem o acesso às atividades. Então, eu acompanho simplesmente o conteúdo daquilo que está sendo tratado em cada aula por meio do caderno impresso. Quer dizer, a vantagem dele é que, bom, se eu não tenho internet naquele dia, mas eu imprimi o meu material, eu tenho como acessá-lo. O PDF interativo, então, ele é um material que é interativo, né, porque o aluno tem total autonomia, né, manipulando esse material, de navegação offline, quer dizer, uma vez que eu baixei esse DVD para o meu computador, ele está ali disponível para a hora que eu quiser acessar. Permite acesso ao conteúdo escrito e auditivo, então nesse ponto aqui está grifado porque só o PDF interativo me dá acesso aos áudios do conteúdo, tá? Também tem acesso aos episódios, às mídias integradas, bem como às atividades de feedback automático, de forma imediata, a partir de um clique nas imagens. Quer dizer, eu tenho um trânsito muito fácil no PDF interativo, mais fácil do que no Moodle. A desvantagem do PDF interativo é que ele não possibilita a interação entre alunos ou entre o aluno e o seu professor. Não possibilita acesso às atividades de avaliação, aquelas que são de correção do professor formador, né? E as atividades interativas propostas pelo professor mediador, as quais têm como característica o seu feedback dialogado. Quer dizer, a interação entre aluno e professor não acontece via PDF interativo, apenas a interação do aluno com o próprio material e aí isso de forma completa. No AVA, né, no ambiente virtual de aprendizagem, no Moodle, esse material é interativo, de acesso online, quer dizer, eu sempre preciso da internet para poder usá-lo, permite acesso aos áudios do episódio, às mídias e às atividades de feedback automático. Permite a relação interpessoal, quer dizer, por meio do Moodle é que os alunos e o professor vão interagir, tanto de forma síncrona como assíncrona, além de permitir a criação, adaptação e adição de conteúdos e atividades de naturezas diversas, conferindo autonomia e autoria ao professor mediador, além da constante atualização do material. A desvantagem do Moodle é que se não tiver internet, eu não acesso o curso, né? E ele também não possibilita acesso aos áudios de conteúdo, coisa que eu só tenho, então, no PDF interativo. Então, pessoal, vejam assim como a gente diz que o material ele é complexo, né? Porque ele tem 3 meios, né, de saída de oferta. Mas, ao mesmo tempo, esses 3 meios eles se tornam complementares, porque se eu tiver acesso aos 3, eu nunca vou deixar de estar estudando, né? E cada um deles com suas características específicas, né? Com qualidades, né? Que um tem, o outro não tem. Então, a gente verifica assim que é muito importante que o aluno tenha essa consciência de que ele precisa acessar as 3 formas, né, de acesso a esses conteúdos para que ele tenha, então, a sua aprendizagem de forma mais ampla e total, né? Bom, aqui a gente traz então para vocês alguns fatos, né, que são frutos de uma pesquisa realizada com a primeira turma, né, de colombianos que tiveram acesso, então, que cursaram o nosso módulo 1.
E essa turma de colombianos, ela teve o formato, assim, foi via um projeto de extensão com uma professora do campus KVG, lá da cidade de Pelotas. A professora Denisa Lacerda, ela é professora de espanhol, de língua espanhola no campus KVG, e então ela se voluntariou, né, para um projeto piloto, para conduzir então uma turma eram 34 colombianos no início do curso, e restaram então 29 que concluíram o módulo 1. Houve um questionário, então, né, e eu trouxe para vocês, para a gente ver, assim, algum feedback, assim, de um grupo de alunos, então, que já passou por uma primeira experiência com o PLA. Então, os objetivos, né, a pergunta era, com que objetivos eles estavam fazendo o curso, né? Então, elenquei algumas respostas e alunos davam mais de uma resposta, né? Por isso que a gente tem uma numeração variada aí. Aprender a me comunicar em português como o que mais queriam, né? Estudar em universidade brasileira, 3 desses 29 alunos. Aprender sobre a cultura do país. Ler e escrever em português, aí nesse ponto que são o interesse em habilidades específicas, né? Escrever e falar, aprender as 4 habilidades, ler apenas, aprender a gramática, ensinar a língua portuguesa, ter oportunidade de trabalho, melhorar a comunicação com falantes da língua portuguesa e aprender a língua portuguesa. Com relação à dificuldade com o Moodle, nos chamou bastante atenção nessa pesquisa o grande número de alunos que disse sim, né? Nós tínhamos ali um total de 29 alunos e 20 deles disseram que tiveram dificuldades com o Moodle. E quando a gente elenca essas dificuldades, a gente vê que são todas, né? Então, alguns alunos tiveram dificuldade com a gravação e escuta de áudios, né? Bom, a questão da escuta de áudios, porque é muito comum o aluno querer ouvir os áudios no Moodle. E isso não é possível. Então tem que ficar claro desde o início que ele precisa baixar o PDF interativo para o seu computador ou para o seu pendrive, para que ele tenha acesso, então, ao conteúdo de áudio, né? Que é só o PDF interativo que oferece. Relataram também dificuldade em baixar arquivos, dificuldade no envio de tarefas, né? Disseram que os ícones dos cadernos não dão acesso aos áudios que indicam, né? Na verdade, é essa questão do áudio que só é disponibilizado no PDF interativo. Então, a pessoa vai lá no ambiente Moodle, como ele é cópia do material, ele tem o ícone de áudio, mas, na verdade, ele só vai funcionar no PDF interativo, né? Não permite o trabalho no celular ou tablet, né? E aí a gente vamos ver que isso também já está sendo estudado, né? Principalmente a adequação da plataforma para o celular já é alguma coisa que está sendo feita, tá? Então, em breve a gente vai ter também o acesso ao curso pelo celular. E problemas no feedback das atividades. E esse problema nos feedbacks das atividades não era em relação ao feedback do professor mediador, porque depois, mais adiante, a gente vai ver que o professor mediador dá o feedback que eles acham excelente, que a interação era muito boa, mas eles tinham dificuldade em achar onde que estariam esses feedbacks das atividades. Então, tudo isso são questões que, na verdade, não são complexas, elas são simples, mas que o aluno tem que ter tido a exposição, né, a essa informação antes de ter que executá-la. Né? E isso acontece nessa semana de ambientação, que é a primeira semana do curso, tá? Na sequência, a pergunta era sobre a avaliação do material didático, né? E aí tinham vários níveis. E dos 29, 20 consideraram o material como excelente, né? E 9 como bom. A diferença no conceito de excelente e bom era a questão do atender totalmente as expectativas ou atender parcialmente as expectativas. Então, aqui a gente vê que houve, por parte desses alunos, uma boa aceitação do material, né? Bom, com relação às horas por semana de estudo, o que nós temos assim, né, pessoal? Quando a gente pensou, né, o curso, nós pensamos em 10 horas de estudo em uma semana de aula para cada aula de cada módulo. Então, nós temos aqui como retorno, né, dessa expectativa, um número de horas bem inferior àquilo que a gente pensa, né? Então, assim, horas por semana de estudo, nós prevíamos 10, né? Fazendo uma média de que o aluno estudasse 2 horas por dia, nos dias úteis da semana. E nós temos aqui, que desse grupo de 29 alunos,
5 deles acessaram 1 hora por semana a plataforma, outros 5 de 1 a 2, a grande maioria dos alunos, né, 15 alunos, de 2 a 5, quer dizer, ficaram na metade do tempo previsto por nós, e mais do que 5 horas de estudo, apenas 4 desses 29 alunos. Então a gente verifica assim, uma característica realmente do aluno à distância com relação ao seu manejo de tempo, né? Que realmente ele não vai acessar o tempo e a frequência que a gente tem como ideal, né? E isso é uma realidade que se reflete muitas vezes até na questão de tempo que se leva para concluir cada módulo, né? Quando a gente fala assim, essa questão das 20 semanas, né, dentro de um padrão ETEC que prevê bolsa para esse período de tempo. Então, a gente é mais rígido esse controle do tempo porque realmente tem que ser finito. Agora, quando a gente trabalha, por exemplo, com projetos que são via extensão, esse tempo ele pode ser mais flexível, né, e dependendo até do andamento de cada turma, porque cada turma vai ter uma característica com relação ao seu manejo de tempo, né. Então isso tem um jogo aí nessa questão de quanto tempo vai se levar, né, para finalizar cada um desses módulos. Mas é um fato, assim, a partir dessa primeira pesquisa que se fez, que o aluno acessa bem menos tempo do que aquele tido por nós como ideal para o seu estudo. Com relação à frequência de acesso ao curso, né? Então, antes a gente falava em horas, agora em dias, né, o número de vezes por semana. Então, dos 29 alunos, eles acessam, né, uma vez por semana, 17 deles, né? 2 vezes por semana, 12. Quer dizer, nenhum aluno acessou mais de 2 vezes por semana as aulas do seu curso, né? E desse número, né, dos que disseram que acessam uma vez por semana, 10 disseram que foi suficiente o acesso uma única vez. E 7 disseram que não. Dos 12 alunos que acessam 2 vezes por semana, 10 deles considerou esse número de vezes como suficiente e 2 como insuficiente. E com relação à frequência de acesso às mídias integradas, né, já que as mídias integradas são um fator complementar com relação ao material do curso, 3 alunos apenas disseram que acessavam as mídias sempre, 20 alunos disseram que acessavam frequentemente, raramente 5 alunos, e 1 aluno desses 29 nunca acessou uma mídia integrada. Então aqui a gente verifica realmente a autonomia do nosso aluno que faz escolhas de fato com relação ao que acessar no nosso material. Agora algumas dúvidas assim potenciais, né, com relação assim às inscrições e seleção de estudantes, né? A gente pensando assim, o curso de português, né, ele não vai atender muito a essa questão do modelo ETEC Idiomas que prevê bolsas, né? A gente entende que o aluno de português como língua adicional, que esse curso ele vai funcionar muito mais a partir de projetos de extensão, né? Ou da possibilidade de ensino híbrido, como quando se tem as turmas de alunos estrangeiros que estão na cidade onde vão fazer o curso, e a gente tem essa possibilidade de um percentual de aulas à distância com outro percentual de encontro. Isso é uma realidade em determinados lugares, no Rio Grande do Norte já acontece dessa forma, né? Então, na verdade, assim, o que a gente entende, né? Que cada instituição vai apresentar uma realidade com relação à viabilização do curso de português para estrangeiros. Então, que é importante esse contato com a assessoria internacional de cada campus, né, e as pró-reitorias de ensino. E ali se vai, então, discutir e definir qual é a melhor forma de viabilização dos cursos, né? Bom, o projeto pedagógico do ETEC Idiomas é o único documento válido nacionalmente. Quer dizer, a gente tem até hoje, né, o que se foi discutido com relação aos projetos pedagógicos, né, se a gente for fazer um curso via ETEC Idiomas, e tem a necessidade então de que haja um projeto pedagógico, né, e nesse projeto pedagógico existe uma... Mas é que isso aqui vai valer apenas para os alunos de espanhol e inglês. Ele, na verdade, não é válido para o português, né? É que a gente está tratando especificamente do português. A capacitação de formadores e tutores, então, para operar no ambiente Moodle, essa capacitação ela é dada sempre na própria instituição, né? Quer dizer, o CPTE do IFSUL, ele vai fornecer o link que transporta, então, o curso de português como língua adicional na plataforma Moodle para a instituição ofertante,
né? E a partir daí o setor de TI ou de EAD de cada campus é que é responsável pelo gerenciamento do curso no ambiente virtual de aprendizagem. E o que implica esse gerenciamento, né? O cadastro dos alunos no ambiente, a geração de senhas de acesso, né? A própria capacitação dos professores formadores, né? Acontece sempre assim, local, né? Via local na própria instituição. Aí nós temos assim, com relação ao papel do professor formador e do tutor, nós hoje vivemos um momento assim em que isso está mudando, né? Hoje nós temos uma única figura, que é a figura do professor mediador, que está acumulando essas funções, né? Tanto de elaboração de conteúdos, desses conteúdos que são acrescidos, né, no ambiente Moodle, quanto a própria revisão do que ali está colocado, né? Então é uma única figura hoje que desempenha todos os papéis. Já foi diferente, nós antes tínhamos o professor formador e o tutor, né? Hoje a gente tem então uma única figura que desempenha esses papéis todos. Além, então ele vai revisar conteúdos, ele vai inserir conteúdos, ele vai interagir e ele vai avaliar, né? Então hoje nós temos uma única pessoa então que concentra todas essas funções. E com relação à habilitação necessária ao professor mediador, nós entendemos que sim, ele deve compartilhar a língua-alvo do aprendiz, né? Então, se é um grupo de falantes maternos de espanhol, o professor tem que dominar o espanhol, porque isso facilita até a compreensão do professor com relação aos equívocos, que muitas vezes eles são até previstos, né? A gente, quando ensina por muito tempo uma determinada língua, a gente sabe onde é que o aluno vai cometer os seus errinhos ali de transferência, de generalização. Então, isso facilita até para a interação desse professor com os seus alunos, no sentido de sanar esses equívocos que são muitas vezes previstos pela semelhança entre as línguas, né? Ou no caso de línguas distantes, também existem determinadas ocorrências que são facilmente identificáveis e que a gente conhece o porquê que elas ocorrem, né? E isso, então, assim, quando o professor conhece a língua materna do aprendiz, é mais fácil dele lidar, então, com essas diferenças e com os problemas de linguagem que acontecem. Bom, e por fim, né, se o nível do curso estiver muito elevado ou muito elementar para o grupo de estudantes. Então, essa é uma dúvida, gente, muito frequente, né? Principalmente assim, porque nós temos uma questão de que nós temos dois públicos potenciais, né? Nós temos aquele público de alunos que são falantes de espanhol, e aí a gente está lidando com línguas próximas, e nós temos o público de alunos que não fala espanhol como língua materna e fala qualquer outra língua, que seria uma língua mais distante do português, com menos semelhanças, né? Isso tem um impacto direto, né, na utilização do material, né, e em como esse material vai ser mais ou menos difícil para esse público de alunos. Então, nós temos assim, que o material elaborado para os módulos 1 e 2, ele dialoga sobre a língua portuguesa por meio da própria língua. Para o aluno falante ou conhecedor de língua próxima, esta é mais uma oportunidade de oferta de insumo linguístico para além dos objetivos específicos de cada aula apresentada, né? Nós temos então material que ensina a língua portuguesa por meio da própria língua portuguesa, né? Para o falante de língua próxima, isso é um ponto positivo, né? Porque o aluno pode aprender para muito além daquilo que é o objetivo específico da sua aula. Para esse aluno que é falante da língua distante, o papel que o material didático faz ao dialogar com o aluno torna-se o papel do professor mediador, que vai fazer essa interação na língua-alvo do aprendiz. E o foco da aprendizagem são realmente justamente essas estruturas pontuais, que são essas que a gente tem os exemplos, nos retângulozinhos verdes, com áudio, né? Aquilo vai se tornar, então, o foco da aprendizagem. E a mediação, que é o texto dialógico que nós temos como a forma de apresentação do material, essa mediação ela vai ter que ser feita pelo professor mediador, né? Via os mecanismos de interação que se tem. E eu acho que aí sim, a questão da adaptação dos materiais, quando a gente trata de língua distante, ela vai ser muito mais forte, né, em termos da atuação desse professor mediador que tem esse tipo de público.
né? Porque, na verdade, quando nós elaboramos o material de português, nós tivemos que fazer uma opção. Nós tivemos que pensar o material para um público específico, porque não se pode criar um único material com foco no aluno de língua próxima e pensar que ele vai contemplar também o aluno de língua distante. Nós sabemos que isso não acontece e nós tivemos que tomar uma decisão. E a nossa decisão foi por conversar, dialogar via material didático com esse aluno falante de língua próxima. Então, no caso de não ser, nós sabemos, né, temos essa consciência de que mais adequações serão necessárias. E aí essa parte flexível, né, no Moodle e a interação, ela vai ter que ser muito mais forte por parte desse professor mediador com o seu grupo de alunos. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para conversar sobre os módulos 1 e 2 do material de português como língua adicional. A professora Andréia gostaria de fazer algumas colocações, eu passo a palavra para ela, então. Dani, na verdade, enquanto tu fazias a tua apresentação, surgiram algumas perguntas, né, do pessoal que está nos escutando e eu quero te repassar. Acho que algumas tu já respondeste agora no final. A Larissa Canterli, que é uma rondonucha, como ela me disse aqui, nasceu no Rio Grande do Sul, mas cresceu, foi educada e cresceu aqui em Rondônia. A primeira pergunta que ela fez foi em relação aos textos. Há alguma adaptação linguística para os níveis iniciais em termos de vocabulário e estrutura? Não. Os nossos textos, eles podem ser assim, um pouco mais simples, né? Mas na verdade não houve assim, essa preocupação em fazer um texto que fosse linguisticamente adaptado, porque a gente está pensando assim, que o texto é um produto de linguagem, né, e a gente não quis interferir no fluxo espontâneo de construção desse texto. Então, na verdade, esse texto, ele é um texto em linguagem natural, né, e a gente vê esse texto, então, como essa oportunidade, então, do aluno exercer ali a sua leitura e para fins de conhecimento incidental, né, pensar na questão do significado, o que ele consegue depreender de sentido a partir daquele texto, que é um texto sem esse tipo de produção, assim, no sentido de facilitar a questão da dificuldade linguística, isso não houve esse cuidado, não. E a segunda pergunta da Larissa é em relação à variação dialetal, que foi usada, então, nos storytellings. Então, eu queria que tu falaste um pouco, né, porque envolve outras questões que não só poder escolher o dialeto, né? Isso assim, na verdade, o português como língua adicional, ele foi um material desenvolvido no Rio Grande do Sul, né, por nós, né, eu fazia parte dessa equipe, e de fato, assim, houve até uma primeira capacitação em que nós apresentamos um determinado episódio em que havia uma palavra que uma pessoa da plateia levantou depois, não, mas na minha região não se diz essa palavra dessa forma. Né? Era a questão da fruteira como espaço onde se vai para comprar frutas e legumes. Né? Lá na nossa região a gente fala em fruteira e as pessoas falavam em frutaria, mercearia, mercado, enfim. Então, a questão regional, né? E acontece assim que muitas vezes a gente pode até nem se dar conta de que existe uma variação. Né? Porque a nossa língua ela é vastíssima e a gente que convive num único meio, né, por vezes pode até fugir essa percepção de que a gente pode estar incorrendo numa determinada forma ali que não é padrão para todas as regiões. Então, nesse caso, é importante, mais uma vez reforçando essa questão do professor formador atento, que observou esse material antes, que teve contato com esse material antes, para que ele possa fazer essas inserções e chamar a atenção dos seus alunos, né, por meio tanto dessa interação que acontece de forma natural no ambiente Moodle, né, pelas mensagens, pelos chats, pelos fóruns, né, como também ele pode ir lá naquela parte onde ele tem acesso no material flexível, na parte flexível do material, e inserir informações adicionais, né, de conteúdo mesmo, seja por meio de um áudio, seja até que trate dessas diferenças, para apresentar para o seu aluno. Porque realmente, assim, é muito difícil num país como o nosso a gente conseguir dar conta de todas as variações regionais e a gente não pode, assim, se furtar da realidade, né, do fato de que nós somos gaúchos elaborando um material de português como língua adicional. Então, realmente se faz assim esse convite, né, para que essa produção assim conjunta, né, ela aconteça e que o professor formador então tenha essa total autonomia e até um dever, né, de apontar essas diferenças para os alunos,
né, no sentido até de uma curiosidade a ser sanada. A gente não sabe para que parte do país ele vai, se é o caso dele vir para cá no futuro, né? Existem essas diferenças regionais que são bem pontuais mesmo e, por vezes, elas podem até passar despercebidas por nós. E a Liane do IFAC pergunta se cada instituição desenvolve o Moodle. Eu acho que tu já respondeste, né? Que como fazer, existe essa questão desse primeiro contato com o CPTE do IFSU. CPTE significa Coordenadoria de Produção de Tecnologias Educacionais, né? Existe esse primeiro contato e vocês, aqui no slide, vocês têm os endereços. Então, se faz esse primeiro contato com a coordenação ali de tecnologias e a partir desse contato, então, esse link do curso, ele é transportado para a plataforma Moodle de cada instituição, que então vai passar a fazer as suas adaptações e os seus treinamentos, então, com os professores, né, que vão trabalhar com isso e aí, a partir desse transporte do link do curso para a plataforma de cada instituição, aí o trabalho é autônomo de cada um. Uma nova pergunta da Larissa. Ela pergunta como foi tratado, pela equipe de produção, o pronome tu, porque segundo ela é um problema, né, principalmente devido às diferenças regionais e a falta de padrão gramatical. Então, como é que foi tratado o uso do pronome tu no material? Tá. O pronome tu, principalmente nas primeiras aulas do módulo 1, né, a gente faz essa referência. Na verdade, assim, ó, ali quando eu falei lá no início, nos índices nas colunas de indexação que aparecem nas laterais do curso, tanto no item atenção quanto no item saiba mais, a gente traz essas questões. Tanto a questão do tu com relação ao você. Tem um momento em que a gente traz a mistura de tratamentos, né? Porque, por exemplo, Rio Grande do Sul, São Paulo, tem regiões de São Paulo que se fala o tu também. E acontece a mistura, né? Diz tu vai. Em vez de o correto seria o tu vais, e é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem tu vai, né, ou tu foi, fazer a mistura da segunda com a terceira pessoa. Essas ocorrências que são cotidianas, elas são apontadas, quando elas acontecem, por exemplo, num episódio, aparecem essas falas, né, que são naturais. Aí a gente não interferiu no episódio, o episódio ficou como apareceu, e a gente então faz essa observação na coluna de indexação, que em determinada região é comum acontecer a ocorrência tal, né? Mas que na linguagem escrita, no registro escrito, deve-se priorizar a forma, e aí a gente usa então a linguagem padrão. Então, existem essas referências, né? Conforme as ocorrências que vão acontecendo, a gente faz as observações, mas a gente não deixa de registrar o uso coloquial e de chamar atenção, então, para a questão do registro escrito numa linguagem mais padrão. A Laura pergunta se o PLA poderia ser utilizado para indígenas. Eu acho que sim, né? Na verdade, a gente entende que o nosso curso, esse curso, ele pode ser usado para qualquer estudante que queira aprender a língua portuguesa. A questão principal aí vai de como a mediação vai acontecer. Quer dizer, é a maior ou menor interferência do mediador, né, ou na verdade interação do mediador com o seu grupo de estudantes, dependendo do quão familiarizado ele, né, não digo familiarizado, mas quer dizer, aquela pessoa que fala ou entende o espanhol tem totalmente uma outra percepção do português, né, com relação a um indígena que pode nunca ter tido contato com a língua portuguesa. Porque os indígenas no Brasil, eles só não têm o português como a sua língua materna, né, ou primeira língua, né, a língua de comunicação mais direta, mas eles ouvem essa língua, né, no seu entorno. Se é o caso de um indígena brasileiro, a gente entende que ele pode não ter essa língua como a sua língua primeira, mas ele ouve essa língua, ele tem algum contato, não é tão estranho assim, né? Ou há outros casos em que não, em que realmente a língua, o português é uma língua estrangeira. Então a gente vai tratar como uma língua distante, é um falante de língua distante. E aí, então aí a interferência, a intervenção do professor mediador, ela é mais frequente, ela é mais detalhada, né? A gente entende assim que nos primeiros momentos, utilizando-se, né, da língua materna desse aprendiz para estabelecer essa comunicação, e gradativamente a gente vai, né, que é o que acontece no ensino de qualquer língua estrangeira. Quer dizer, gradativamente tu vai deixando de usar a língua compartilhada entre o mediador e o aluno para usar cada vez mais a língua portuguesa. É isso. Ela tinha colocado aqui em relação a isso mesmo. Se esse mesmo
trabalhar esse material mesmo sem conhecer a língua indígena, né? E aí a gente também, eu acho que é importante pensar que o material PLA, ele tem uma teoria, né? Tem toda uma atividade, mas ele também congrega outras leituras. A gente também precisaria pensar na questão do letramento digital e dos acessos, né? Que a gente vai, que determinados públicos para quem a gente vai querer trabalhar e ensinar português como língua adicional, vai ter condições de, num primeiro momento, né, acessar e se apropriar. Isso aí. Não tenho mais perguntas até agora. Então, por hora, acho que é isso. Agradecemos, então, a atenção. Muito obrigada.